Glória a Deus. Atos 28, versículo 1. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nem o mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febre, disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém. Vamos orar a Deus? Amado Deus, Pai Celestial, nós queremos Te agradecer pela Tua graça e bondade, pela presença do Teu Espírito Santo, pelos louvores e pela adoração. Te agradecemos, Senhor, pelas famílias, os departamentos, cada componente de cada departamento que louvou Teu nome, Senhor. E assim, Senhor, Te louvamos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o culto está maravilhoso, clima de muita paz, muita comunhão que nós sentimos, e a vontade é de ficar aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Um dia em que aqueles irmãos que não cantam sozinhos no púlpito da igreja, fazem parte cantando nos seus grupos, e isto é coisa maravilhosa. Nesta manhã nós estamos aqui com os nossos adolescentes, consagração, nossa liderança, fazendo almoço para eles, todos com alegria, e também a ministração da palavra, uma bênção de Deus. Isso alegra os nossos corações. Nós ficamos felizes com isso. Glória a Deus. Quero agradecer os nossos irmãos que estão conosco, pastor Jefferson, seu cunhado, família, Deus abençoe. Também o pastor Carlos Brito, fazia tempo que não vinha no culto aqui com a sua esposa, mas eles se congregam aqui. Mas como prega direto fora, então às vezes demora um tempo sem vir, atendendo as suas agendas. E os demais irmãos, que bênção de Deus. Estava pensando num culto de irmãos, de comunhão de Santa Ceia, que seria bom para nós aqui. A gente sempre olha e vê como é bom uma igreja que todos se amam, que todos vivem juntos, tem comunhão e que ninguém tem aquela preferência. Todos nós somos iguais, medidos com a mesma trena, debaixo da mesma mão poderosa do nosso Deus, e olhando para o mesmo alvo, desejando a mesma coisa, pois o nosso objetivo é chegarmos nos céus. Me veio ao coração de falar nessa noite algumas palavras, convidando a igreja do Senhor a nós nos unirmos pela recepção das pessoas. Estamos recebendo pessoas de todas as partes do nosso país, em nossa cidade. A cidade oferece bastante empregos e o povo vem, especialmente do norte, do nordeste, estão vindo para a nossa cidade. E de outras regiões também, de outros países também, pessoas da Venezuela, do Haiti e de outras regiões. E essas pessoas estão sendo acolhidas pela nossa cidade, pela nossa abençoada Joinville. Empresários, microempresários, comerciantes, industriários, todos estão recebendo essas pessoas e cuidando delas. Nós também, como igreja,
precisamos desenvolver bastante esta área de acolhimento. Eu falei aqui mais ou menos uns 4 anos atrás, numa noite de domingo, para nós nos unir nesta ideia de acolher as pessoas, para que as pessoas, ao chegarem na igreja, sejam bem recebidas, não só pelos recepcionistas da igreja, mas por todos nós, que nós nos unimos nesse amor, nessa comunhão, para que as pessoas se sintam bem. Quando estava lendo o texto bíblico, me veio ao coração o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo São Paulo faz a sua última viagem, e ele está indo para Roma, depois de fazer um apelo diante de um julgamento, ele vai para Roma, e trocam de navios da estrada, e nessa embarcação, nesse mar que iam atravessar dali, da região da Caia, da região que entra nos mares ali, que são alguns até chegarem em Roma, e com mais outros presos, ele também como preso, e passaram por aquele naufrágio do navio, e perderam tudo, o navio se perdeu, o vento assoprou o contrário, quebrou o navio. Então é uma narrativa histórica, verdadeira, muito grande, mas o que me chamou a atenção foi ao chegarem na ilha. Quando eles chegaram na ilha, que Paulo, ele conseguiu orar por todos, aconselhar todos que estavam no navio, para que comessem, tivessem fé, acreditassem em Deus, que não morreria ninguém, mas todos chegariam salvos e vivos na ilha. E, inclusive, ele também, até houve um projeto ali entre os soldados, para matar os presidiários, jogarem eles na água, e assim por diante. Mas chegaram na ilha chamada Malta, e ao chegarem na ilha, chegaram desprovidos de tudo. Não tinham as suas malas de roupa que saíram na sua viagem, não tinha mais comida, porque o navio, para ser aliviado, eles jogaram os cereais, todo o peso, toda a carga que tinha, eles jogaram na água, porque a intenção deles era salvar as vidas. Então chegaram sem nada, sem roupa, sem nenhum provimento, mas chegaram na ilha. E ao chegarem na ilha, eles tiveram uma recepção. São 3 versículos, do versículo 1 até o versículo 10, que me chamou bastante atenção. Primeiro foi o versículo 2, quando os bárbaros o receberam de uma forma muito carinhosa, muito amorosa. Eles foram acolhidos. Quando chegaram naquela situação, não tinham nada para oferecer para os moradores da ilha, mas os moradores da ilha receberam com amor. Receberam eles dando comida, receberam dando roupa, receberam fazendo fogo para aquecer, que estavam com frio, estavam sofrendo, fragilizados, receberam bem. E esta atitude dos bárbaros nos chamou a atenção, que o povo da ilha, sem conhecer esses presidiários ou esses tripulantes do navio, receberam bem. Também eu pensei na igreja, quando as pessoas chegam na igreja, como nós estamos recebendo as pessoas. O assunto, ele direciona para vários ângulos, mas olhando para esse lado só, como nós recebemos as pessoas que nós não conhecemos, que nós nunca vimos, que chegam sofridos na igreja, que chegam necessitados na igreja. Hoje na nossa cidade, tem pessoas precisando de colchão, tem pessoas precisando de roupa, tem pessoas precisando de comida, tem pessoas precisando de botijão de gás, tem pessoas precisando de uma coisa ou de outra. Eles precisam de uma provisão. Alguém, a semana, ligou para mim e disse: se eu tivesse onde dormir essa noite, o colchonete eu já ganhei. Então eu já estava feliz porque tinha um colchonete, um colchãozinho simples para dormir. Quando eu li aqui, eu pensei, vou falar com a igreja para que todos nós nos despertemos nesse particular, para nós olhar para as pessoas e recebê-los bem, ser uma igreja que, dentro de um contexto cristão verdadeiro e autêntico, sejamos uma igreja acolhedora. Versículo 2 diz: os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram. A todos, recolheram todos. Ali tinham pessoas que eram presidiários com histórias
terríveis, mas também tinha o apóstolo, assim como receberam o apóstolo Paulo, receberam o irmão Lucas, que segundo os historiadores estava também na embarcação, receberam todos os presidiários, não perguntaram a história de ninguém, mas foram primeiro dar comida para eles, foram primeiro fazer fogo para aquecer eles do frio, foram primeiro atender às suas necessidades básicas do momento, e essas pessoas então receberam eles bem. Os bárbaros, eles falavam um outro idioma, fenício, não falavam o grego, não falavam hebraico, era outro idioma deles lá, mas eles, do jeito deles, receberam essa gente. No versículo número 2 e no versículo número 7, ali próximo daquele mesmo lugar havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Esse recebeu Paulo e ficou com Paulo na sua casa, de uma forma muito bondosa, muito carinhosa. Por 3 dias ele estava cuidando de Paulo. Uma pessoa estranha ficar na sua casa. Você sabe como é receber uma pessoa que você nunca viu e hospedar dentro da sua casa por 3 dias, dando comida, dando tudo para ele, cama para dormir. Mas este homem recebeu Paulo na sua casa por 3 dias. Isso também fala do acolhimento que foi feito para Paulo. E lá no versículo 10, no encerramento da leitura que eu fiz, você vai ver aqui: os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Eles honraram também, honraram pessoas que, aos olhos deles, como homens, não mereciam muita honra. Pessoas que apareceram aqui, um vendaval levou, bateu o navio, acabou com tudo, e eles caíram aqui na ilha e estão precisando de nós, são dependentes de nós, eles precisam de nós, não tem nada para nós. Paulo tinha uma coisa só, que era a graça e o poder de Deus para curar enfermo, para tirar o veneno da serpente que o atacou e para abençoar aquelas pessoas, inclusive curou aquele homem. Mas ele foi honrado por isso. Honrar uma pessoa que a gente não conhece. E quando saíram, não estavam cansados com ele. Isso a gente vê que esse pessoal da ilha, os bárbaros, não tinham cansado ainda com a equipe do navio, não tinham cansado com Paulo, porque além de despedir eles com honra, ainda deram para eles a provisão, aquilo que eles precisavam para comer no caminho. Depois eles seguiram, mas segundo os comentaristas, pelo menos 3 meses eles ficaram ali sendo tratados e cuidados pelo pessoal da ilha. Nós precisamos pensar no acolhimento, da forma que nós recebemos e acolhemos as pessoas. Há muitos textos bíblicos que a gente pode usar como base, mas estava pensando aqui que o acolhimento deve ser um estilo de vida da igreja, deve ser uma postura da igreja. A igreja inteira vestir essa camisa, a igreja inteira se sentir responsável. Eu me sinto responsável, mas o irmão se sente responsável, a irmã também. É o estilo da igreja, é uma postura da igreja, abraçar as pessoas que chegam, abraçar as pessoas que vêm, independente de quem é a pessoa, mas abraçá-los. Quando a igreja adota esse sistema como uma postura oficial da igreja, como estilo da igreja, Deus abençoa, porque cada um cuida do seu irmão, cada um se aproxima do seu irmão, faz amizade com o seu irmão, traz o seu irmão, segura perto do seu irmão e cuida do seu irmão. O que é acolhimento? O acolhimento, no seu contexto bem claro, é a melhor impressão que eu dou do amor de Jesus para o irmão que me visita, para o irmão que chega em mim, para o irmão que vem na igreja. Quando eu estou acolhendo ele, estou passando uma impressão profunda do amor de Jesus por ele, uma impressão daquilo que realmente é. Pregamos que Deus é amor, amamos os nossos irmãos, pregamos que Deus ajuda, que Deus resolve
os problemas, mas nós estamos juntos também para fazer alguma coisa por aquele que precisa. Quando olhei para esse texto, eu fiquei maravilhado ao entender exatamente esses pontinhos que a gente nunca comenta quando lê esse texto de Atos 28, porque a igreja que acolhe, ela é formada por pessoas carismáticas, pessoas que têm um sorriso, pessoas que abraçam, pessoas que apertam a mão, pessoas que convidam para chegar perto. Isso funciona para os adolescentes, funciona para os jovens, funciona para as mulheres, para os homens, para os casais, funciona para todos nós. A responsabilidade não é só daquele que está na porta recepcionando, que as primeiras pessoas que se encontram com o visitante é aqueles irmãos que recepcionam. Já tem o seu sorriso, aquele carinho, aquela forma magnífica de receber, de achar um lugar para a pessoa sentar, de se preocupar com a pessoa, se precisa de alguma coisa. A igreja acolhedora, ela é formada por pessoas carismáticas. A gente não vai conquistar pessoas com a cara feia. Nem um vendedor no balcão de uma loja conquista alguém se tratar mal. Ninguém quer conviver com pessoa ranzinza, problemática, encrenqueira, murmuradeira, alfinetadora. Ninguém quer conviver. As pessoas querem conviver com alguém que vê que dá para ser amigo, que vê que dá para ser irmão. Isso é uma coisa nossa, da igreja. Glória a Deus. Nós precisamos, de forma intencional, se esforçar para acolher os novos irmãos, acolher as pessoas estranhas, se esforçar, porque se a gente não prestar atenção, as coisas passam batida. Então, de uma forma intencional, Deus me prepare, eu quero fazer um amigo, eu quero fazer uma amiga, eu quero gerar mais um irmão, eu quero trazer alguém para estar comigo no meu grupo, conquistar mais alguém para estar comigo, para adorar comigo, para louvar comigo. Mas eu preciso me esforçar com intenção profunda e orar a Deus, para que Deus me dê força, me dê graça, para que aquela pessoa veja que eu sou amigo. Quando eu falo sobre discipulado em algumas palestras, eu sempre uso algumas frases, e uma delas eu sempre digo: a pessoa só vai vir com você na igreja e só vai ficar com você sentado no banco da igreja se ela sentir que você ama. Se você vai na casa de uma pessoa, visitar a pessoa, e ela sentir que você ama ela vai ter prazer de conversar com você de novo. Não é uma coisa técnica, uma coisa formal, mas é uma coisa de coração, uma coisa de comunhão, é uma coisa de igreja, é uma coisa de irmão, porque nós estamos formando uma família, gerando uma família. Eu falei aqui há poucos dias que nós podemos escolher a cor do terno, a cor do sapato, a cor do carro, a cor da casa, até com quem a gente casar. Todos os irmãos casados nós escolhemos com quem casar, mas nós não podemos escolher quem será o nosso irmão. O dia que o nosso irmão nasce, nós não vamos determinar o número de calçado que ele vai calçar, nem o número da camisa que vai vestir, ou da saia, ou nós não vamos determinar nada, porque irmão, simplesmente ele vem. Eu só tenho uma coisa a fazer, eu preciso aceitar o meu irmão. Deus me deu esse irmão, Deus me deu mais uma pessoa para a família. Glória a Deus. Quando nasce alguém na sua casa, você não sabe a altura que vai dar, se o cabelo vai ser cacheado, vai ser liso, que jeito vai ser, mas quando ele entrou dentro da sua casa, que Deus lhe deu, então você abraça ele: esse é meu irmão, esse foi gerado e esse é meu irmão. Como também os pais são os nossos filhos, assim é a igreja do Senhor. Acolher é chamar para junto. Eu preciso chamar para junto. Eu não posso me esquivar do irmão, empurrar ele. Eu preciso chamar ele para perto. Eu quero ter prazer de estar com ele, eu quero que ele tenha prazer também de estar comigo. E eu preciso chamar ele para perto. Mas para mim chamar ele para perto, eu preciso me comunicar com ele. Se eu não cumprimentá-lo, e ele entrar e eu não ver, e ele sair e eu não ver,
ninguém viu ele não volta mais, ele precisa ser visto, ele precisa ser cumprimentado. Mas isso não é só 1 e 2, é toda a igreja do Senhor tem que ter isso como estilo de vida. Eu preciso me lembrar do meu irmão, eu preciso achar falta do meu irmão, eu preciso achar falta daquele casal, daquele novo convertido, que sumiu e não apareceu mais, onde mora, está precisando de alguma coisa. Eu preciso, se eu não consigo, mas eu avisar o líder dele, o líder do grupo dele, contar os pastores do Velho Testamento, eles contavam o seu rebanho toda a noite, para ver se uma das ovelhinhas tinha sumido, que algumas meio dispersas o predador pegava. Nós precisamos também no nosso grupo, sempre achar falta de alguém, contar o grupo, ver quem não veio, e se achar falta, ir atrás, para saber o que aconteceu com ele. Aquele pastor que perdeu aquela ovelha, quando lemos no Evangelho de Mateus, ele contou e viu que faltava uma, ele deixou toda insegura e foi atrás daquela, e encontrou ela chorando lá, com frio, caiu lá numa grota, lá em algum lugar, e ele colocou sobre os seus ombros e trouxe. E isto faz parte do pastoreio, do ministério e de toda a igreja, porque a ovelha gera os cordeirinhos. Essa questão de acolhimento, nós precisamos trabalhar bastante na igreja do Senhor, porque todos precisam sentir-se que são bem-vindos. Eu sou bem-vindo nesse grupo. Quando um adolescente sai do grupo de adolescentes e vai para os jovens, ele é bem-vindo, ele é abraçado, ele recebe esse carinho. Quando entra um casal no grupo de casais, quando entra o irmão no grupo do discipulado, do círculo de oração, quando entra o irmão, como está se sentindo ali no meio desse grupo? Todo o grupo cuida, todo o grupo é responsável para cuidar daquela ovelhinha, porque se nós recebemos as pessoas, eles vão onde são convidados, chegam onde são bem recebidos, ficam onde são bem tratados. E quando esses homens chegaram na ilha, os bárbaros o receberam com não pouca humanidade, receberam como irmãos, apesar de não serem ainda, receberam como alguém que eles eram responsáveis para cuidar, apesar de não serem responsáveis, mas eles tiraram do dele e eles deram para aquelas pessoas. Deus está nos chamando para que uma pessoa, ao entrar e sentar perto de você, você já se preocupe em saber quem é, se preocupe em saber onde mora, e se vai conseguir trazer de novo para a igreja do Senhor, porque estando aqui recebe oração, estando aqui recebe palavra, estando aqui recebe instrução, estando aqui recebe a bênção de Deus, porque esse lugar é o lugar da bênção de Deus. Glória a Deus. Mas não é só esse aperto de mão, não é só esse sorriso, não é só esse abraço, mas é sim, sempre transmitir o amor, transmitir a paz, que a pessoa sinta que quem o recebeu é uma pessoa de paz, quem o recebeu é uma pessoa que pode ser um amigo, quem o recebeu é uma pessoa que pode ser uma amiga, que pode conversar, que pode dividir os seus problemas, que pode repartir as suas mazelas para ser ouvido. Quantas pessoas ligam e ficam chorando, contando seus problemas, suas situações, coisas que a gente escuta e leva para os pés de Jesus. Mas quando todos nós nos unirmos nesta situação, há pessoas que estão precisando só de um aperto de mão, de um abraço de alguém, mas às vezes de uma palavra. Eu conheci uma mulher na cidade de Chapecó, esposa de um dos obreiros, e eu fui pastor lá de 92 até 99, e quando ela estava no corredor da igreja, na recepção, que as pessoas entravam, e ela apertava a mão, podia ter problemas, a maioria das pessoas sentia aquele impacto e sentia paz. E um dia chegou um homem muito atribulado, muito nervoso, tinha problemas em casa, e quando ela recebeu ele na porta da igreja e apertou a mão dele, ele disse para mim depois que sentia uma paz tão grande que o problema foi embora. E eu estava orando por aquela irmã e o Espírito Santo falou comigo: ela faz parte do remédio da igreja, ela é remédio na igreja, ela é remédio na igreja. Quando ela cumprimenta as pessoas,
quando ela recebe as pessoas, o seu olhar, a sua conversa é uma cura. Glória a Deus, a tua palavra vai ser uma cura para o coração atribulado. Teu sorriso vai ser cura para o coração aflito. A tua presença vai trazer paz para a pessoa que estiver com grandes problemas. Você vai chegar na pessoa e vai falar com ela, e ela vai sentir que Deus está ali perto dela, que alguma coisa está acontecendo. Onde está o segredo? É um servo de Deus que está do seu lado, é uma serva de Deus que está do seu lado. Glória a Deus. O Espírito Santo está trazendo as pessoas, mas Ele traz aqui, é nós que precisamos cuidar. O Espírito Santo está nesses locais da cidade inteira. Vai lá no baile, tirar de lá. Vai lá na rua, tira de lá, tira de loja, tira de fábrica, tira dos bairros longe, tira do centro da cidade, tira dos escritórios. Ele tira de algum lugar e Ele traz, mas quando Ele traz, nós precisamos cuidar dessa vida, porque Ele está trabalhando para trazer, mas Ele quer usar eu e você para cuidar desta vida, que precisa ser feita alguma coisa. O Lázaro, quando Jesus gritou, sai para fora, ele saiu para fora, mas quando ele saiu para fora, saiu amarrado, saiu com aqueles lençóis todos ao redor de seu corpo, cheio de ataduras. Mas Jesus disse, agora desamarrem ele, para que ele possa andar. O milagre Jesus fez, mas a parte da igreja, a igreja que deve fazer. Jesus ressuscitou, mas a pedra, quem tinha que tirar para ver lá dentro da sepultura, eram as pessoas que estavam ali. Tirem a pedra. E eles tiraram a pedra. Existem coisas que é o lado humano. Custa alguma coisa para você determinar a bênção para alguém? Custa alguma coisa para mim dizer que Jesus te ama? Para mim dizer que Jesus é a solução do teu problema? Custa alguma coisa para mim dizer para o enfermo que Jesus cura dele? Para mim dizer que Jesus resolve a situação da sua família? Custa alguma coisa? Não custa nada. É só eu dizer, eu preciso me sentir um instrumento de Deus, eu preciso me sentir usado por Deus, eu preciso me sentir uma pessoa nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus, nós estamos nas mãos de Deus. Deus vai nos usar nas suas mãos, porque o Espírito Santo chama pessoas, mas coloca na nossa mão para nós cuidar. Glória a Deus. Mas existem pessoas que é diferente de mim, existem pessoas mais nervosas, um temperamento mais quente, e essas pessoas que são mais nervosas, mais iradas, eles precisam ser compreendidos. Você não sabe por que uma pessoa explodiu com você e te tratou mal. Precisa se afastar um pouco, prestar atenção, saber o que está acontecendo, para depois entender que está sendo ofendido ou não. Geralmente quando uma pessoa te trata mal, atrás dele tem uma tranqueira, tem uma pedreira, está cheio de problema, e a coisa mais difícil que tem é você tolerar alguém quando explode com você. Mas tenha paciência, porque você é remédio da igreja. Deus te chamou para você me ajudar a cuidar desse rebanho. Vamos acolher, vamos abraçar, vamos cuidar, porque eu preciso entender o meu irmão com as diferenças que ele tem. Se ele é mais irado, se ele é mais negligente, se ele peca mais, se ele é mais fraco, vamos entender, porque talvez ele só está na igreja por causa de você, e você não pode jogar ele para fora. Você é a segurança dele. Eu lembro de um jovem na igreja que disse para mim, eu estou na igreja caindo e levantando, porque dentro dessa igreja tem uma pessoa que eu entro no culto e olho, ela não sabe, mas eu me inspiro na vida daquela pessoa. Quando eu entro na igreja e vejo aquela pessoa na igreja, eu me sinto bem, porque ali está uma coluna em quem eu posso me espelhar, em que eu posso olhar e dizer, eu sirvo a Deus, porque essa pessoa é uma pessoa de Deus e me inspira, tem uma vida inspiradora. Glória a Deus. Crente acolhedor, ele faz todos os dias. Não é só no momento do seu protocolo, não é só no momento do seu compromisso,
mas é sempre, é a sua vida, é o estilo de vida dele, é o jeito dele, é uma postura pessoal dele, ser querido, ser legal, ser amigo, ser aberto, ser comunicativo, tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa, pelo menos perguntar e transferir o problema para outro, mas deve fazer alguma coisa, porque Deus instituiu a sua igreja na terra como sal da terra, como luz do mundo, e essa igreja é a mãe, essa igreja é a amiga, esta igreja é o lugar da bênção de Deus, e nós precisamos nos unir para cuidar desse povo abençoado. Você já pensou, irmão, irmã, como Deus nos acolheu? Eu estava lendo um versículo em Efésios capítulo 1 e versículo de número 1 ao 10, que Deus nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e nossos pecados. Como Deus foi acolhedor com nós, como Ele nos acolheu. Nós estávamos perdidos no pecado, alguns no vício, alguns no pecado que não dá nem para falar, certos tipos de pecados. A pessoa estava ali, soterrado, afundado naquilo ali, mas Ele nos amou, Ele nos chamou, Ele nos abraçou, Ele nos aceitou e nos trouxe para o seu aprisco. Pense como Deus te acolheu, como Deus te aceitou, como Deus me acolheu e como Ele me aceitou. Então eu não tenho que julgar as pessoas, eu não tenho que pensar que as pessoas são mais ruins do que eu, porque na casa de Deus todos nós somos iguais. Eu falei no princípio, não tem muita preferência, nós somos todos servos de Deus e precisamos estar com o coração quebrantado para sermos alvos da bênção de Deus. Aleluia! E isso é bíblico. Desde o início da igreja, a igreja se preocupou com as pessoas. Atos capítulo 6, a Bíblia diz que os apóstolos se preocuparam, instituíram um grupo de diáconos e disseram: vocês precisam ajudar. Os apóstolos vão estudar e pregar a palavra, cuidar das coisas mais sérias, mais pesadas do ministério, mas precisa alguém para arrumar os bancos, fazer comida para as viúvas, dar o lanche para quem está chegando, as guerras matando gente, chegando viúvas, soldados iam e não voltavam mais para cuidar da esposa, porque eram mortos na guerra. Quem vai cuidar dessas mulheres? Então houve a instituição dos diáconos para que eles cuidassem. Mas a diaconia não é só para o diácono no seu contexto assembleano hierárquico, mas sim num contexto geral. Todos nós somos, todos nós podemos fazer, todos nós podemos ajudar e abraçar. E a igreja instituiu e esses homens fizeram. Atos capítulo 15, versículo 4, se você olhar o texto, quando Paulo e Barnabé foram para Jerusalém, para tirar dúvidas com respeito ao andamento da igreja, e eles chegaram em Jerusalém, diz que foram abraçados e acolhidos pela igreja em Jerusalém, uma igreja oprimida, uma igreja perseguida, uma igreja em que apóstolos estavam sendo mortos, em que irmãos estavam sendo mortos e martirizados, dispersos, expulsos e presos, mas eles ainda tinham condições de receber aqueles que chegavam e abraçar aqueles que chegavam. Quantas pessoas você tem de amigo dentro da igreja, de amiga dentro da igreja? Você já tem um amigo? Você já conseguiu falar com alguém? Você já tem alguém para convidar para algum culto especial na igreja? Deus quer que nós tenhamos um sentimento de acolhimento pelas pessoas. E eu estava lembrando de Paulo, quando Paulo pregou lá na beira do rio, ele e Silas, numa das suas viagens missionárias, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, aceitou a Jesus porque ficou maravilhada com a pregação de Paulo. Ao aceitar a Jesus, a primeira coisa que foi desenvolvida por Deus na vida da mulher foi o desejo de receber, o desejo de acolher. E ela disse para Paulo e Silas: se vocês acham que eu sou digna, venham na minha casa. E levou eles para a casa dela, para fazer alguma coisa por ela.
ou por eles, e ela recebeu eles na sua casa. Era uma mulher acolhedora, era o início da igreja. A igreja nasceu, a igreja cresceu, a igreja vive acolhendo pessoas, e cada vez precisa fazer mais. Isso é coisa lá desde Atos capítulo 1, desde quando Jesus instituiu a sua igreja, a igreja faz isso, e cada vez nós precisamos desenvolver mais. Eu estava pensando também no encontro de Jesus com o Zaqueu. Quando Jesus disse: olha, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Sabe o que é você nunca ver uma pessoa e você está procurando conhecer a pessoa, e a primeira coisa que a pessoa dizer: eu quero pousar na sua casa. Como ele fez? A Bíblia diz: ele recebeu-o com prazer, ele recebeu-o gostoso, a Bíblia diz. E desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu recebeu com prazer e levou para a sua casa. Meu Deus dos céus, Jesus quer trabalhar na igreja para que todos nós tenhamos esse sentimento acolhedor. A hospitalidade e o acolhimento gera comunhão, gera vida na comunidade, gera vida na igreja, gera vida no grupo. Se nós tivermos esse sentimento de se preocupar com as pessoas, mas a frieza emocional, a frieza no aconchego, a frieza no relacionamento, a frieza na comunhão nos traz prejuízos incalculáveis. Nós precisamos abraçar as pessoas. A Bíblia diz que eles chegaram na ilha. Imagina só os irmãos, quando chegaram na ilha, todos desprovidos de tudo, molhados e ali perdidos, dependendo de alguém que os ajudasse. E apareceram os bárbaros, gente de outra nação, gente de outro idioma, gente totalmente diferente, cultura diferente, e receberam: vem para minha casa, eu vou ajudar você, nós vamos ajudar você. E logo reuniram aquela gente, começaram a levantar uma fogueira, fazer uma fogueira. Claro que já um deles já foi ajudar também, que foi o Paulo, e também foi fazer a parte dele, e ali já começaram a ver que ele era diferente da turma, diferente da equipe. Logo começou a servir, e serviu de bênção para todos os moradores daquela ilha. Glória a Deus. Eu sei, todos nós sabemos, que o maior argumento que nós podemos usar dentro da área da recepção, dentro da área do amor, da comunhão, do relacionamento e do acolhimento, é a bondade. É a bondade, um coração bondoso, trabalhado pelo Espírito Santo, horas e horas de oração, dias de jejum, momentos de consagração, pesquisas e leituras da Bíblia Sagrada, para achar os textos que vão encaixando na mente, no coração da gente, que vão corrigindo a gente, ouvindo as pregações da igreja, que vão nos abalizando, nos colocando no caminho que Deus quer que nós trilhemos, para nós poder se tornar pessoas mais bondosas, crentes autênticos. Olha, irmãos, nesta semana passada, houve uma fogueira de evangelização nesta cidade, que foi difícil de explicar. Eu dei um toque aqui no domingo à noite, nós temos inclusive até um vídeo já foi feito, com todos os relatórios que foram apanhados das congregações, porque quando falei aqui no início do ano sobre a vida missional, esta orientação tirou pessoas de dentro das quatro paredes, e levou lá na praça, levou lá na esquina, levou lá na rua, levou em algum lugar para abraçar alguém e falar de Jesus para alguém. Eu vendo os irmãos levar uma panela de sopa de madrugada no porta-malas do carro com pratos e uma concha, dando ali sopinha para as pessoas, alguém com violão, e fazendo o trabalho para ver se leva Jesus para as pessoas de uma forma inteligente que pode se aproximar das pessoas. Deus quer que eu e você tenhamos um espírito acolhedor. Jesus foi simpático,
Jesus era acolhedor. Se nós olharmos na Bíblia como ele recebeu as crianças, ele como líder, como chefe de um grupo, ele poderia dizer, não quero saber dessas crianças, estão gritando, estão aí incomodando, estão querendo chegar aqui, tira essas crianças dali. E foi a preocupação dos discípulos, foi incomodar o mestre. Ele disse, não, Senhor, não impeço as crianças, deixe elas se aproximarem, eu quero elas pertinho de mim, porque ninguém me incomoda. Glória a Deus, delas é o reino dos céus, delas é o governo de Deus. Crente novo não nos incomoda, irmãos. Pessoas amigas não nos incomodam. Visitante do grupo não nos incomoda, porque nós precisamos abençoá-los, porque deles é o reino de Deus. Glória a Jesus. Vocês viram Jesus lá na cruz, sofrendo no dia da morte, na hora da crucificação, quando aquele homem gritou desesperado, ele disse, hoje mesmo estará comigo. A dor não impediu dele recepcionar, o sofrimento não impediu dele recepcionar. No sofrimento, na dor, ele tinha uma palavra, estarás comigo hoje. Jesus sempre vai ter uma palavra, Jesus sempre vai ter a solução, é só nós fazer a nossa parte. Glória a Deus, glória a Jesus. Ele estava lendo o Salmo 23, ali está a descrição da visão que Davi tinha do grande Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ele vai descrevendo a visão que ele tinha de Deus, de chegar em Deus. Mas quando as pessoas vão chegar em Deus, primeiro eles chegam em nós, que somos aqueles que servem a Deus, filhos de Deus. Alguém vai chegar para você, alguém vai chegar para mim, e nós vamos recebê-lo, abraçá-lo e cuidar deles. Glória a Deus. Você já pensou da forma que o pai do filho pródigo recebeu ele? Quando o filho pródigo ia chegando, de longe o pai viu e moveu-se de íntima compaixão por ele, e correu abraçar e beijar ele. Igreja, de uma forma bem consciente, eu quero fazer oração pelos irmãos, e por mim, por todos nós, e dizer aos irmãos que nós estamos todos abraçados e juntos. Vamos nos unir cada vez mais, para nós poder acolher as pessoas. Quando chegou um irmão, o primeiro que viu, já se aproximou. Quando chegou uma irmã, a primeira que viu, se aproximou. Um casal, seja quem for, e já vai falando de Deus, já vai trazendo para perto, para que a pessoa sinta-se abraçado, para que a pessoa sinta-se bem recebido, se sinta em casa. Eu estou no meio dos meus irmãos, eu estou na minha casa, eu estou junto com a minha família. Esta é a minha família, este é o meu povo, este é o meu irmão, esta é a minha irmã. Glória a Deus. Quando aquele moço apareceu, o pai não olhou a roupa que ele vinha trajado, o calçado que ele tinha nos pés, não olhou para a situação. Quem estava cuidando de porcos, os irmãos imaginam a forma que chegou. Sai de um chiqueirão de porcos lá, do curral dos porcos, e agora chega na casa do pai. Imagina só a roupa, o calçado, o cheiro, toda a fisionomia, o aspecto dele. Mas o pai abraçou daquele jeito e chamou alguém e disse, cuida dele, faz o seguinte, coloca calçado nos pés dele, dá roupa para ele, dá comida para ele. Se não tem carne, mate o bezerro cevado e dá para ele, porque esse teu irmão estava morto e ele reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. É o achado de Deus. Quando aquele homem descia de Jerusalém para Jericó e encontrou alguém que tinha, ou caiu nas mãos dos salteadores,
e alguém passou por ali, o sacerdote, o levita, e de repente vinha um samaritano pelo mesmo caminho. Quando viu, poderia ter feito a mesma coisa, se livrar dele e ir embora, mas ele colocou nas costas sozinho, na sua carruagem, cavalgadura, e colocou no cima do seu cavalo, camelo, era um animal que levava, e levou para a estalagem e deixou lá. Dizia: eu não posso continuar a viagem se eu não fizer alguma coisa por esse homem assaltado. Satanás assaltou as vidas e elas estão feridas, e elas precisam de alguém que coloque remédio, que coloque nos ombros e leve para uma estalagem. Eu quero orar agora pela igreja do Senhor. Feche seus olhos. Amado Jesus, eu quero te agradecer, porque os bárbaros receberam o apóstolo São Paulo naquele dia. E se eles não recebessem, talvez ele teria morrido de frio naquela ilha, de fome. E ele não teria feito o trabalho que ele fez, nosso grande apóstolo São Paulo. E quero te agradecer porque aquele homem lá da ilha recebeu ele. E por 3 dias deu comida, roupa, cama para ele dormir lá na ilha. Eu quero te agradecer porque aqueles bárbaros, quando a caravana foi embora, eles também providenciaram o que eles precisavam para o caminho. E eu quero te agradecer pela tua santa igreja, te agradecer pelo amor que essa igreja tem, e cada vez o teu Espírito Santo nos desperta mais, para nós amar mais, para nós abraçar mais, para nós sermos mais carismáticos, cada vez mais, para nós sermos mais acolhedores, para que a tua igreja, Senhor, todos nós possamos nos sentir responsáveis por a vida de alguém, pela salvação de alguém. Deus, eu sei que existem pessoas nos assistindo pela internet, estão nas suas casas nesta noite com a temperatura um pouco baixa, mas ali está o Senhor atuando nessa vida, visitando esse homem, essa mulher, esse obreiro, esta serva do Senhor. E nós unidos vamos vencer, unidos vamos ganhar mais almas, unidos vamos fazer a tua obra, unidos vamos ver, Senhor, pessoas cantando, louvando, adorando, te servindo no templo do Senhor, novos convertidos sendo batizados nas águas e sendo abençoados por ti. Deus, em nome de Jesus, vem usar a tua igreja, vem usar o teu servo, vem usar a tua serva, Senhor, e o teu nome venha a ser glorificado. Assim eu peço a tua bênção sobre todos nós que estamos aqui, pois todos estamos debaixo da tua palavra, e estamos debaixo da tua bênção, carecemos da tua misericórdia e bondade, em nome de Jesus.